Oi, turminha! Vamos falar hoje sobre modelos de processo, né? Modelos de processo clássicos, tradicionais, ou como alguns chamam, modelos prescritivos, porque eles prescrevem o que precisa ser feito para que o software seja desenvolvido ao final do projeto, certo? Então, antes da gente apresentar esse conteúdo, então vamos dar uma recapitulada no que a gente viu até agora. Então, a gente viu, né, que o software possui algumas propriedades intrínsecas. Essas propriedades elas são importantes, né, porque elas refletem nesse processo de produção. A gente precisa considerar para que a gente possa definir um processo que consiga trabalhar de forma adequada com essas propriedades, certo? Essas propriedades também, elas são uma das causas frequentes de problemas associados com o desenvolvimento de produtos de software, né? Que é a dificuldade do controle da qualidade desse produto, a dificuldade de manutenção desse produto, a dificuldade de compreender, né, o progresso, né, do trabalho realizado para desenvolver esse produto. Foi nesse cenário, especificamente, para tentar amenizar essas problemáticas, que surgiu nossa grande área, né, de conhecimento, que foi a engenharia de software, que nada mais é a busca, né, de aplicação de princípios da engenharia no processo de produção do software. E dentro dessa busca de aplicação de engenharia, existe, né, se estabelece ou se identificou uma sub-área, né, de conhecimento chamada engenharia de requisitos, né, que ela tem a função e a responsabilidade exatamente de fazer um entendimento, a descoberta, a especificação e o controle dos requisitos do produto. E esse é o escopo, né, da nossa disciplina, e não é compreender onde, né, a engenharia de requisitos se encontra dentro desse ciclo grandão para desenvolver o sistema no qual a engenharia de software se preocupa em estar melhorando de forma contínua, certo? Então, por que a gente precisa falar um pouco mais sobre modelos de processo, né? Porque a engenharia de software ela pode ser compreendida como uma arquitetura em camadas, como já foi apresentado, né, na aula passada. Então, nessa arquitetura em camadas, então, uma das bases dessa arquitetura é exatamente a definição de processos que possam proporcionar a melhoria da qualidade desse produto, né? Então, todo desenvolvimento ele deve ser baseado em um modelo de processo ou um processo propriamente dito, né? Que existe algumas diferenças entre modelo de processo e processo, né? O modelo de processo é mais geral, é mais genérico, não é mais abstrato, e o processo propriamente dito ele é mais detalhado e instanciado. Se a gente fosse fazer uma analogia, a gente poderia dizer que o modelo de processo é uma classe mãe, né? E o processo em si é a instância daquela classe mãe, colocando as suas especificidades, certo? Então, aqui a gente pode fazer essa analogia com orientação a objeto, né? Com esse conceito de generalização e especialização. E aí a gente precisa compreender que modelos de processo existem para saber como é que a engenharia de requisitos se encontra dentro desse ciclo de desenvolvimento. E esse vai ser o escopo da nossa aula, né? Então, isso ainda consiste em falar dos fundamentos da engenharia de software, especificamente sobre modelos de processo. E aí vocês podem perguntar, o que seria um modelo de processo, professor? Então, como eu disse, o modelo de processo é um arcabouço, é algo geral, certo? É um esqueleto, é algo que você vai tomar como base para especializar realmente como vai ser desenvolvido o seu produto, né? O seu sistema. Então, existe hoje algumas dezenas de propostas de modelo de processo, algumas mais antigas, que são essas que a gente vai abordar aqui nessa aula, e algumas outras, né, que são as mais recentes, que estão mais em evidência, mas existe aí um certo conjunto razoável, né, de modelos de processo. Aqui nós vamos abordar os modelos mais clássicos, mais conhecidos, e dos quais os demais, na prática, são inspirados. Então, as características são muito parecidas, né? E aí eles misturam as características desses N modelos de processo para compor os novos modelos, certo? Então,
O que é um modelo de processo? Então, é uma representação de um processo. E essa representação de processo, de uma maneira geral mais abstrata, normalmente engloba uma série de atividadezinhas, né, que precisam ser executadas para aquele produto ser realizado ao final. Outro aspecto que envolve um modelo de processo é identificar quem são os agentes que realizam essas atividades, que também é conhecido como papéis, é definir quais os papéis que as pessoas poderiam estar assumindo para realizar determinada tarefa. Por exemplo, pode existir um papel de engenheiro de requisitos ou de analista de negócio dentro do processo de vocês, que identifica que uma pessoa X, no papel de analista de negócio, precisa fazer a visão do produto, desenvolver a visão do produto, ok? Então, outro aspecto associado ao modelo de processo é a identificação de artefatos, né? Então, artefato é qualquer produto que precisa ser gerado ou que vai ser gerado dentro daquele ciclo de produção. Então, exemplo de artefato. O código que vocês produzem é um artefato, mas o manual que vocês também, porventura, precisarão desenvolver também é um artefato. Né? Então, toda a parte gráfica são artefatos também. Então, tudo isso faz parte, né, dos produtos correlacionados para desenvolver aquele software. Então, eles são considerados resultados também, né, daquele desenvolvimento e precisa estar explicitamente especificado dentro do processo para que as pessoas possam compreender o que realmente precisa ser feito para que aquele produto seja finalizado, tendo como base um processo X ou Y que foi estabelecido ser executado dentro do projeto, certo? E outro aspecto associado também ao modelo de processo são os recursos necessários, né? Que são os recursos que precisam ser consumidos para que aquelas atividades possam ser realizadas e, a partir das atividades realizadas, gerar os artefatos que foram estabelecidos, certo? E aí, recurso pode ser um método, pode ser uma ferramenta, pode ser um guideline, pode ser N possibilidades aí que podem facilitar esse fluxo de trabalho, né, na realização, né, desse desenvolvimento. Então, como eu disse, existem diversos modelos, né? Então, alguns a gente sabe que são bem clássicos e bastante citados. Então, a gente tem um modelo sequencial, né, linear ou cascata, que inclusive ele é considerado como ciclo de vida básico, do qual praticamente é a inspiração de todos os demais. Então, a gente tem um modelo de prototipação evolucionária, que também é um modelo de processo que é seguido, inclusive bastante ainda hoje, né? Então ele é ainda muito apropriado ao nosso contexto, ao qual a gente está vivendo, né? Com essa demanda por agilidade. Tem um modelo evolucionário em si, que é considerado como modelo espiral, e algumas outras variações, como por exemplo o modelo em V, que é uma variação do modelo sequencial e cascata, certo? E a gente também tem processo unificado, dentre outros processos possíveis. Então, tudo isso são exemplos de modelos de processo. Não vamos aqui esgotar e apresentar todos para vocês. Vamos aqui trazer aqueles que realmente são essenciais para vocês compreenderem, principalmente as características hoje mais frequentes, né, de ser inserida na definição de um processo para desenvolver sistemas, certo? Para desenvolver software. Então, o primeiro seria nosso clássico, né, como eu disse, que é o modelo cascata, é o modelo linear, modelo sequencial, certo? E aí, nós vamos ver exatamente, né, o que é esse modelo. Então, o modelo em cascata, ele é conhecido também como ciclo de vida clássico ou modelo em cascata, como já foi dito. Ele foi proposto em 1970, então ele está bem velhinho aí, tá, né? Cinquentão da vida, né? Por Royce, né? E Royce, ele foi inspirado, tá, pessoal? No mundo do hardware, em linhas de montagem, certo? Então, ele era um processo que vinha sendo executado exatamente nesse contexto.
e que o Royce verificou a possibilidade de incluir, né, a engenharia, esse ciclo, também em desenvolvimento, para que esse desenvolvimento pudesse ser mais controlado. Inclusive o artigo de Royce, né, que define, que descreve o modelo, está bem interessante, então ele está disponível na internet, quem tiver curiosidade pode, inclusive, ler. Então ele faz uma autocrítica da própria proposta dele, né, que ele menciona que não é um milagre, né? Então o que ele está propondo não é um milagre, nem deveria ser seguido à risca, mas deveria ser colocado como inspiração, até porque ele está trazendo de um contexto, né, de linhas de produto, de linhas de montagem de hardware para a parte de software, que devido a isso, vários outros pontos precisam ser considerados para realmente adotar como processo de desenvolvimento. Né? A ideia de Royce é o seguinte, que o desenvolvimento ele precisa ser feito em estágios, né? E para que você siga nesses estágios, você precisa terminar o estágio imediatamente anterior, completar totalmente, para que você possa seguir para o estágio seguinte. Ou seja, as coisas são feitas realmente de forma sequencial. Então, por exemplo, eu faço tudo de requisitos. Então, a engenharia de requisitos ela é feita toda de uma única vez. Então, toda a parte de entendimento, descoberta de requisito, especificação de requisitos, ela é feita tudo em um único estágio. E eu só passo para o estágio, por exemplo, da modelagem do projeto arquitetural do meu sistema após essa especificação estar 100% completa e validada, certo? Então, isso é a ideia, né, da proposta de Royce, né? Você tem um modelo, né, que é sequencial, por isso que é o nome em cascata. A analogia é realmente as cascatas de uma cachoeira. A água nunca volta, né? Você só segue para a etapa seguinte. A etapa seguinte, então a água segue seu curso e não retorna, né, para nenhuma das etapas anteriores, certo? Então, ele é muito simples, é um modelo simples, né, um modelo que traz, né, como também inspiração, né, o conjunto principais de disciplinas envolvidos na produção de um sistema, que na prática hoje é utilizado quase que praticamente a mesma coisa. Como eu já disse, ele foi derivado, né, do mundo do hardware. Então, se a gente fosse ver de forma gráfica, então o modelo cascata seria exatamente isso aqui, certo? Então, você tem um estágio, né, envolvendo a engenharia de sistema, que é você ver o produto como um todo, né, todo o sistema, não apenas o software, mas vendo inclusive o ambiente no qual aquele software vai estar inserido, e por isso você precisa ver, né, o todo, né, a sistemática, a análise de requisitos, que é composta exatamente pelo aspecto de você fazer toda a parte de licitação, de requisito e especificação, seguido pela parte de projeto, né, que é você fazer todos os diagramas, modelos arquiteturais, a sua modelagem do banco de dados, a definição de padrões de projeto a serem seguidos, de padrões de codificação a serem seguidos, então tudo está dentro dessa parte de projeto. Em seguida, codificação, depois testes e, por último, quando o seu sistema aí passa para ser o estágio de manutenção. Então, como você percebe aqui, então tudo é feito sequencial. Então, esse feedback aqui, ele não é previsto pelo modelo Royce, certo? Então, isso aqui já são variações, né, do modelo em cascata. Então, a partir disso, várias pessoas tomaram o cascata como base e fizeram variações exatamente pensando nas desvantagens de você só ir à frente e nunca poder voltar para a etapa anterior, né? Até porque é impossível, muitas vezes, a gente passar para a etapa seguinte e essa etapa seguinte não alterar a etapa anterior em função de algum aspecto que quando chegou, né, no estágio, foi necessário corrigir ou atualizar ou adaptar conforme o produto vai sendo amadurecido, certo? Então, quais são os problemas desse modelo em cascata, né? Então, primeiramente, a gente até pode ver que projetos reais raramente realmente seguem esse fluxo bonitinho, perfeito, de sequência,
né, que o modelo realmente propõe. Então, são raros os casos, não vou dizer que não existe um contexto no qual ele seja apropriado, mas realmente o que a gente tem hoje é muito difícil acomodar esse ciclo tão bonitinho, com a sequência tão perfeitinha. Outra coisa também é que é muito difícil estabelecer explicitamente todos os requisitos dentro de uma interação só, certo? E isso também pode levar a uma quantidade de tempo muito grande para ser desenvolvida, o que também pode dificultar a adoção, né, de um processo ou de um modelo de processo como esse, certo? Outra desvantagem é o quê? Que o cliente precisa ter paciência para que realmente ele consiga ter uma visualização do que está sendo desenvolvido, né? Por quê? Porque você faz primeiro o requisito, depois projeto, depois implementa, depois testa, para que realmente isso passe a ser visualizado, né, pelo cliente. Então, você tem que esperar todos os estágios do desenvolvimento para liberar algo para o cliente, o que exige paciência e também aumenta o risco, certo? Aumenta o risco por quê? Porque você protela a realização de testes só para quando toda a codificação estiver pronta, né? Que também é uma desvantagem associada ao modelo cascata, seguindo da forma realmente como ele é descrito, é proposto por Royce. Outra desvantagem é que, como você tem esse desenvolvimento estagiado, muitas vezes os programadores vão ficar tendo que esperar os estágios anteriores serem concluídos para começar a trabalhar. E isso, na prática, é quase que praticamente improvável de acontecer hoje em dia, né? Então, ninguém deixa uma equipe inteira bloqueada ou esperando, né, para que comece realmente a trabalhar. Então, hoje não dá para fazer realmente as pessoas ficarem ociosas nessa cadeia. Então, no mínimo, aí o gerente de projeto ia ter que fazer uma dança das cadeiras para acomodar diversos projetos sendo executados pela mesma equipe, né, para que ele não permaneça aí ocioso durante um espaço de tempo enquanto aquele produto estivesse fazendo a sua especificação e modelagem, certo? Mas em alguns momentos pode ser que um processo como esse seja adequado, né? Então, se você tiver um processo, por exemplo, um produto de muito risco, o ideal é que realmente você gaste um tempo razoável elicitando esses requisitos, né? Para que você passe a desenvolver com mais segurança. Então, sistemas críticos, eles exigem um amadurecimento muito maior. E algumas vezes eles realizam, não vou dizer que 100% cascata, mas que faz um cascata em períodos razoáveis de tempo, né? Executando, por exemplo, uma metodologia ágil, um período de tempo para você fazer requisito, projeto, codificação e teste é cerca de 15 dias, e aí, nesse caso, alguém faria algo desse tipo em 6 meses, alguma coisa desse tipo, né? As interações seriam maiores para que vocês pudessem ter uma noção melhor, né, dos riscos associados àqueles requisitos, porque o sistema é crítico e um erro pode ser causar um dano grave ou pode ser muito custoso para a empresa. Outro momento que é apropriado usar o modelo em cascata é quando você já tem os requisitos conhecidos, né? Então, você tendo os requisitos conhecidos, você não precisa gastar muito tempo exatamente nessa parte de licitação. Então, você passa logo para a parte de codificação, a modelagem, e aí o negócio também fica mais tranquilo. Mesmo assim, é preciso analisar se realmente isso é adequado, porque, de toda forma, você pega alguns vícios de deixar o teste para ser executado só ao final. E hoje isso é totalmente inapropriado, certo? E aí, pensando nessas desvantagens, surgiu diversas outras
abordagens, né? Então, pensar, por exemplo, em dar um fluxo incremental, né, para que esse produto pudesse ser desenvolvido com uma maior agilidade. E aí veio exatamente o fluxo de processo incremental ou modelo incremental, que nada mais é que você dividir o seu produto em pequenos subprodutos, onde esses subprodutos poderiam estar sendo desenvolvidos de forma paralela, certo? Então, é como se aqui eu tivesse um pedacinho do meu produto, outro pedacinho do meu produto, outro pedacinho do meu produto, uma equipe para fazer esse primeiro esse pedacinho, outra equipe para cá, outra equipe para cá, de forma que, quando todo mundo terminar aqui, eu vou ter os 3 pedacinhos do produto, né? E aqui seria o meu produto totalmente finalizado. Então, beleza, né? Então, também no mundo ideal, se isso aqui funcionasse no mundo ideal, seria bacana. Mas só o tempo de... quando você paraleliza as coisas, equipes diferentes, primeiro ele consome uma quantidade de recurso 3 vezes maior, por exemplo, nesse caso, teria que ter 3 equipes, certo? E outro ponto é você depois fazer esses 3 pedacinhos conversarem, né? Então, que também exigiria algo aqui inicialmente muito bem feito, né, em termos de comunicação, e você dividir o produto de vocês com baixo acoplamento para que quando juntasse esse negócio aqui não tivesse tanto problema. Então hoje isso talvez faça mais sentido porque a gente tem um desenvolvimento orientado a microserviços, e aí esses microserviços podem ser fornecidos por diversos sistemas ao mesmo tempo, e esses microserviços compõem um sistema como um todo. Então, acho que talvez pensando nessa visão de hoje, isso aqui pudesse dar mais certo, certo? Então, o modelo incremental é uma estratégia de planejamento, né? Uma estratégia de planejamento estagiado, em que várias partes do sistema são desenvolvidas em paralelos e integradas quando completos, certo? Então, a ideia é realmente dividir para conquistar. Então, esse modelo incremental, como foi proposto inicialmente, ele não requer ou pressupõe desenvolvimento iterativo, certo? Então, quando ele foi proposto, não existia essa ideia de interatividade. A ideia dele realmente dividir para conquistar, dividir um produto em pedacinhos e, a partir disso, integrar esses pedacinhos, né, como sendo o produto final. E também ele não pressupõe, né, como tem aqui nessa figura, um modelo em cascata, né, que é seguir os estágios, né, das disciplinas de engenharia para desenvolver aquele pedacinho, que é requisitos, projeto, implementação, verificação e implantação. Isso também não define. Então, isso já são variações e propostas de pegar essa ideia de desenvolver a partir de incrementos. Então, a ideia é muito simples, né? Então, hoje, a gente tem praticamente todo o desenvolvimento sendo feito de forma incremental, em pedacinhos, mas não considerando a ideia da forma original, pegando equipes separadas para desenvolver o incremento 1, o incremento 2 ou o incremento 3. Então, a gente faz isso usando a mesma equipe em espaços de tempos diferentes, né? Porque senão o negócio realmente ficaria muito custoso. Mas saiu exatamente inspirado, né, da proposta do modelo incremental, essas ideias de desenvolver em pedacinhos, em pequenas ondas, certo? Ok? Seguindo, o outro modelo é o modelo de prototipação, né, também que é um modelo muito conhecido e um modelo ainda muito empregado atualmente. E o modelo de prototipação, na verdade, ele pode ser visto sob 2 perspectivas. Ele tanto pode ser uma técnica para gente descobrir requisitos, quando esses requisitos estão um pouco nebulosos, como ele pode ser um modelo de processo em si, tomado como base para desenvolver um determinado produto. E aí, qual a diferença de um para o outro, né? Então, quando a gente utiliza a prototipação como uma técnica para elicitar requisitos, então
Então, normalmente, essa prototipação é uma prototipação que é descartável. Então, você faz aquele protótipo de uma forma rápida, sem muita robustez, sem muito pensar, assim, na elegância do código, da arquitetura, e a ideia realmente é você validar de forma rápida, né, os requisitos que estão sendo identificados para aquele determinado produto com seus usuários e clientes. Então, nesse caso, a prototipação é descartável. Você faz e joga fora, uma vez validado, e aí refaz aquela codificação de uma forma muito mais robusta, né, pensando numa melhor manutenção e numa melhor qualidade, né, de produto. E aí a gente também tem a prototipação evolucionária, que nesse caso, né, você faz o protótipo já pensando em oferecer, né, um código de melhor qualidade que vai sendo incrementado à medida que aquele produto, né, vai amadurecendo em termos, né, de modelagem, em termos de requisito, certo? Então, a prototipação ela pode ser vista sobre essas duas perspectivas, ok? Então, é um processo, né, que possibilita que o desenvolvedor crie um modelo de software que deve ser construído, né? E isso pode ser feito de forma gradativa, certo? Então, idealmente, o modelo protótipo ele serve como mecanismo para identificar os requisitos de software. Então, mesmo na prototipação evolucionária como processo, a gente pode pensar os primeiros protótipos tentando fazer exatamente esse foco, né, que é validar os requisitos, ok, pessoal? Mas esse protótipo, ele precisa ser considerado como sendo um protótipo que vai evoluir para a versão final. E nessa perspectiva, se precisa considerar um código muito mais robusto, mais seguro, né, mais confiável, né, e que suporte a adaptação, né, desses protótipos para uma versão final ou um release candidate, né, desse sistema. Então, ele permite o refinamento interativo, né, dos requisitos, que isso é muito bacana, né? A cada interação é produzido, né, uma versão do protótipo 1, protótipo 2, protótipo 3, e esse protótipo, na verdade, ele pode evoluir em termos de completude, certo? Então, você pode começar fazendo um protótipo em papel e depois outro protótipo incompleto, depois chegar a um protótipo de codificação e esse protótipo de codificação gerar versões 1, 2, 3, N, até chegar numa versão alfa do sistema, uma versão beta do sistema. Então, e como é que funciona um modelo de prototipação? Então, ele funciona exatamente como a gente mostra aqui nessa figurinha, né? Então, ele é circular, certo? Por quê? Porque ele, vamos considerar que essa roda, você vai girar várias vezes, né? Até que você consiga realmente desenvolver a versão final do seu sistema. Então, você parte de um subconjunto, né, de requisitos que precisam ser licitados, né? Depois você faz um projeto rápido sobre esses requisitos, constrói esse protótipo, avalia esse protótipo com o cliente e o usuário, refina esse protótipo, certo? E constrói aquele pedacinho do produto que vai ser integrado, né, com um novo pedacinho de protótipo feito, né, na interação seguinte. Então, toda vez que você gira isso aqui e executa esse conjunto, então você tem uma interação, né? Uma interação onde essas atividades precisam ser repetidas. Então, requisito, projeto, construção, validação, né? E refinamento do protótipo, que em algum momento, né, isso aqui vai chegar a ter a saída do produto final de vocês, ok? Então, quais são os problemas associados ao modelo de prototipação? Então, tem muito a ver com a perspectiva que normalmente a gente gera com o cliente quando mostra o primeiro protótipo, né? Então,
Então, às vezes, como a gente mostra de uma maneira mais rápida, o cliente já pensa que a gente fez muita coisa, e na verdade a gente não fez, né? Muitas vezes a gente só está ali com uma casca e falta muita coisa de código por baixo para dar suporte àquela casca, e às vezes ele não consegue compreender isso exatamente porque ele não é da área de desenvolvimento de engenharia. E outro ponto também, se você for incluir a prototipação descartável para fazer esses desenvolvimentos, essas coisas também precisam ser acordadas, né, com o cliente de vocês, porque isso vai gerar custo adicional, certo? Com o pessoal. Então, essas coisas precisam estar claras na negociação, né, que aquele desenvolvimento vai ser baseado em protótipos e alguns deles vão precisar ser descartados e o código vai ter que ser refeito. Então, se isso acontecer, né, no processo de vocês, vocês precisam estabelecer isso logo inicialmente com o cliente, porque isso é custo, né? Então, para que você não tenha que pagar por esse custo sozinho, é importante, né, que você deixe essas especificidades do processo claro para o cliente e que ele está pagando a mais exatamente porque vocês estão reduzindo o risco de fazer algo, né, que não atenda à necessidade dele fazendo esses protótipos inicialmente, mas que eles não vão poder ser considerados como código a ser evoluído, certo? Outro ponto não há necessidade de desenvolver uma versão final modificando seu protótipo. Isso também é o que fica na cabeça, né, para alguns clientes, né? Então você mostra para ele vê o negócio funcionando e aí ele acha que aquilo ali também está pronto. E aí, mais uma vez, a geração de expectativa do que está sendo apresentado realmente está finalizado, está tudo bonitinho. E muitas vezes não é isso que acontece, certo? Então, outro aspecto é que o desenvolvedor frequentemente faz uma implementação comprometida. E isso precisa ser evitado, tá, pessoal? Fortemente, se vocês estão utilizando, né, a prototipação como modelo de processo e sabendo que aquele protótipo vai ser evoluído para uma versão final. Então, se esse for o modelo de processo a ser seguido, aonde vocês estiverem trabalhando, então vocês precisam fazer aquela implementação, mas fazer uma implementação de melhor qualidade, ok? Uma solução para evitar muitos desses problemas, que é exatamente a geração de expectativas falsas em relação ao que está sendo apresentado e o que precisa ainda ser feito, é vocês deixarem as regras do jogo transparente logo no começo desse desenvolvimento ou desse projeto, certo? O cliente deve concordar que o protótipo seja construído para servir como mecanismo de definir realmente os requisitos. E isso, nesse caso, esse protótipo ele não vai ser evoluído, né? Ele vai ser descartado. E se for evoluído, vocês precisam também dizer, né, que essas versões parciais ainda não é a versão final, né, daquele sistema e que o negócio ainda está em construção. Então, esse carinha aqui, esse stakeholder, esse interessado, ele precisa ser muito bem gerenciado, principalmente em termos de expectativas, ok? Então, a equipe precisa estar atenta, né, a esse carinha aqui, que ele é importantíssimo para o sucesso do projeto, mas se você não fizer muito bem essa comunicação e gerar muito bem essas expectativas, pode causar algum transtorno, né, nessa comunicação, gerar ruídos e isso afetar certamente esse desenvolvimento que está sendo feito aí, né, durante esse espaço de tempo. Então, quando é apropriado? Na verdade, o modelo de prototipação, ele é um modelo muito simples, então ele é um modelo que hoje é muito aderente, inclusive ao nosso contexto de inovação, contexto de trazer criatividade, de compreender as necessidades do usuário, de compreender o valor agregado. Então, eu digo que o modelo de prototipação é um dos modelos mais
adaptáveis e mais aplicáveis, né, de todos os tempos. Então, ele é apropriado em diversos contextos, mas dentre uns, ele é extremamente recomendado, né, que é quando o cliente, né, não consegue realmente expressar o que ele realmente deseja. Então, quando o escopo de qualquer produto estiver muito nebuloso, né, ou seja, as pessoas não sabem exatamente o que é que elas desejam, a prototipação esse é um processo extremamente adequado, certo? Porque você consegue descobrir, né, de uma forma muito eficiente o que o pessoal realmente quer com aquele produto, certo? Então, esse é um dos cases de contexto mais adequado para utilizar a prototipação. Ou seja, quando você tem muita incerteza de escopo, né, no desenvolvimento. E aí, como ele é interativo, né, interativo significa o quê, tá, pessoal? Que um conjunto de atividades se repetem em tempos fixos. Como eu disse aqui, ó, ele tem aquela vou mostrar aqui para vocês, esse girozinho sendo executados em um espaço de tempo. Requisito, projeto, construção, avaliação e refinamento. Requisito, projeto, construção, avaliação e refinamento. Isso é que significa iteração. E você desenvolver protótipos incrementais, você está utilizando, de certa forma, a natureza incremental do modelo incremental que a gente viu anteriormente, ok? Então, vamos passando aqui. E o outro modelo de processo, também tradicional, bastante conhecido, é o nosso modelo de processo em espiral. Inclusive, ele lembra muito a prototipação, né? Porque a prototipação tem esse giro, essa ideia de ser espirais, né? Cada espiral que você completa, você desenvolve determinado incremento daquele produto, mas o modelo espiral, ele traz alguns conceitos envolvidos principalmente para auxiliar a gestão daquele desenvolvimento, que o modelo de prototipação, em princípio, ou de forma explícita, não se preocupa, certo? Então, o modelo espiral, então, ele já estabelece que você precisa realizar um conjunto de atividades voltados para planejamento, conjunto de atividades voltadas para identificar risco daquele desenvolvimento. A partir desse planejamento e desses riscos, você identificar aquilo que vai ser feito, né, dentro, né, desse quadrante da espiral em termos de engenharia, que aqui fica realmente requisito, projeto, implementação e teste, e aqui você fazer a avaliação do que foi feito com o seu cliente. Então, o que é que ele tem de diferente, né, o modelo espiral da prototipação? Ele tem aqui, ó, todos esses outros quadrantes que são envolvidos principalmente com a gestão do projeto, né, e com a aceitação do cliente. A aceitação do cliente, a prototipação tem até, certo? Mas ele nem tem isso aqui de forma explícita, que é planejamento e análise de risco, ok? Então, o modelo espiral, ele engloba a natureza interativa, né, da prototipação. Por quê? Porque você tem aquele círculo, né, o espiral sendo construído a partir do zero, né, cada espiral que faz você tem um incremento ou um protótipo daquele produto. Ele, inclusive, também ele pode trabalhar com aspectos sistemáticos do modelo linear, né, naquele quadrante de engenharia, eu posso adotar qualquer que seja modelo associado à implementação do meu produto. Eu posso estar nesse quadrante aqui da engenharia e aplicar, por exemplo, o modelo cascata para fazer aquele conjuntinho ou aquele pedaço do meu sistema que foi identificado em função dos riscos que ele tem para esse desenvolvimento, certo? Então, ele fornece o potencial para o desenvolvimento rápido, né, de versões incrementais do software, né, de uma forma explícita mesmo.
Então, e nas primeiras iterações, a versão incremental pode ser um modelo em papel ou em protótipo. Então, isso é claro, não é obrigatório. Então, isso aqui é uma sugestão e uma possibilidade, certo, pessoal? E nas interações mais adiantadas, são produzidas versões incrementais mais completas e melhoradas daquele produto. Vendo o que tem em cada um desses estágios, né, na espiral que vai sendo executada, né, dentro desse modelo, a gente poderia dizer, né, que existe atividades associadas à comunicação com o cliente, né, que visam o quê? Visam a realizar tarefas, né, para estabelecer uma efetiva comunicação, né, entre desenvolvedores ou entre equipe de projeto e o próprio cliente. Então, você tem atividades associadas a planejamento, né, associadas à definição de recursos, referenciais de tempo e outras informações de projeto, associada muito à gestão aqui. E aí ele estabelece explicitamente que a gente precisa trabalhar com riscos, certo? Então, precisa se levantar riscos, e esses riscos podem ser de qualquer natureza, inclusive os riscos técnicos. Então, no desenvolvimento X, vocês poderiam identificar riscos arquiteturais ou riscos de segurança que precisam ser desenvolvidos, né, de forma preliminar ou inicialmente, para saber se vale a pena seguir com aquele desenvolvimento, ok? Então, a ideia do modelo espiral é exatamente orientar todo o desenvolvimento aos riscos, e ele sugere atacar os riscos maiores e mais graves, porque uma vez validado esses riscos, a gente tem uma noção, dados melhores para decidir se vale a pena ou não seguir com aquele desenvolvimento. Aí tem um quadrante, né, voltado para as partes de engenharia, que é a construção propriamente, né? Então, aqui ele subdividiu essa engenharia também com a etapazinha de construção e release, que engloba a construir, testar, instalar e dar suporte ao usuário, né, daquele produto, e a partezinha associada com a avaliação do cliente. Então, alguns comentários sobre o modelo espiral. Ele é atualmente uma abordagem mais realista, considerando, por exemplo, o modelo cascata, o modelo incremental puro ou o modelo interativo puro, certo? E ele pode ser utilizado, inclusive, para software de grande escala, né? Softwares que têm uma complexidade maior, que precisa de um tempo maior para ser desenvolvido. E que também apresente riscos maiores, sejam mais complexos, certo? Então, ele usa uma abordagem que capacita o desenvolvedor e o cliente, né, a entender e a reagir aos riscos em cada etapa evolutiva. Mas isso também tem um trade-off de exigir que as pessoas tenham uma maior capacidade em identificar e analisar esses riscos. Então, ele exige da gestão de projeto e dos desenvolvedores uma maturidade muito maior em identificar riscos, né, para aquele produto, certo? Então, isso talvez uma desvantagem, né, do modelo, né, exigir experiência nessa análise de risco. Ok? Então, isso é um modelo espiral. E aí, o seguinte é o processo unificado, certo? O processo unificado, ele é oriundo, né, da Rational Unified Process, né, que é o RUP, né, que foi um processo proposto pela Rational na época, né, as pessoas, os proponentes, na época eles tinham essa empresa, eles compunham na época como sendo especialista da Rational, e aí esse modelo foi proposto nessa época, né, por essas pessoas. O nome é uma abreviação, o P, o pessoal chama processo unificado muito como o P, que é Unified Process, né? E ele, na verdade, é muito mais do que um modelo de processo. Por quê? Porque ele não apenas possibilita um modelo de processo,
como ele detalha esse modelo de uma forma muito mais minuciosa, muito mais, como é que se diz, detalhando aspectos micros desse desenvolvimento que nós não observamos nos modelos anteriores, certo? Então, ele define o processo, mas ele também estabelece uma série de métodos que podem estar sendo adotados para realizar as atividades estabelecidas no processo. Por exemplo, então, o processo define que você precisa fazer uma análise do negócio, certo? E aí ele estabelece um método para ser executado para que essa atividade seja realizada, certo? E outro ponto também associado ao processo unificado é que ele estabelece que toda a modelagem é feita utilizando como base a UML, que é uma linguagem de modelagem unificada voltada para desenvolvimento, né, de software orientado a objeto, né? Então, o processo unificado, na verdade, ele tem essa proposta inicial, que é unir todas as abordagens, né, de processos para desenvolvimento orientado a objeto que existia na época que ele foi proposto. E hoje ele é considerado como um framework para gerar processo, porque ele é bem parrudo, né? Então ele é bem grande, e a ideia é que você, em função do conhecimento, né, de tudo que ele traz, identifica o que é que pode ser trazido para a sua empresa ou para o seu projeto, e que vai agregar valor nesse desenvolvimento. Então, o processo unificado, ele traz um conjunto de atividades, certo? É um conjunto de atividades muito bem definidas, pessoal. Então, ele realmente define, especificar requisitos. Então, ele diz o que é especificar requisitos. Então, ele dá templates, né, de como a especificação precisa ser documentada. Ele dá guidelines como aquela especificação precisa ser feita. Ele dá sugestões, né, de ferramentas que poderiam estar sendo adotadas ou de técnicas para descobrir, né, esses requisitos e em seguida fazer essa especificação. Então, realmente, ele define esse conjunto de atividades. E as atividades têm responsáveis, ou seja, define os papéis que as pessoas precisam assumir para que aquela atividade seja realizada, diz quais são os artefatos de entrada para a atividade ser realizada e o que é que ela precisa gerar como saída. Também fala se essa atividade tem dependência com outras ou interfere na realização de outras. Descreve sistematicamente de como devem ser realizadas, com guias e também utilizando diagramas de UML como mecanismo ou instrumento complementar, né, a essa realização. Então, as características desse processo unificado. Então, ele é iterativo e incremental, certo? Então, mais uma vez, incremental significa que ele faz pequenos pedacinhos do sistema e de forma evolutiva ele vai até chegar ao produto final. E iterativo é aquele também que já foi mencionado. Então, existe um conjunto de atividades que são executadas repetidamente em espaços de tempos fixos, tá, pessoal? Outra característica base, né, do processo unificado, ele é guiado por casos de uso ou use cases e também ele é focado na arquitetura do sistema. Então, a primeira coisa que você faz quando adota o processo unificado para desenvolver aquele produto de software, é identificar quais são os casos de uso, né, daquele produto e, a partir disso, você constrói, né, a sua proposta de arquitetura do sistema. Então, nesse contexto, vocês podem perguntar assim, então, o que é um danado de um caso de uso? Então, o caso de uso, a gente vai ver em mais detalhe, mais à frente nessa disciplina, certo? Mas ele nada mais é do que a identificação das funcionalidades do sistema, né? E as funcionalidades na perspectiva externa do sistema. Ou seja,
na perspectiva dos atores como usuários do sistema, ou então outros sistemas também externos ao sistema que está sendo desenvolvido. E esses casos de uso, eles são um conjunto de pequenas regras, certo? Ou um conjunto de pequenos passos que precisam ser feitos para que aquela funcionalidade seja executada, ok? E aí existe um diagrama em UML associado exatamente à especificação, né, dos casos de uso de um produto. Então, esse diagrama é o diagrama de casos de uso e é parecido com esse aqui. Então, onde esses bonequinhos em palito representam os atores, né, que interagem com esse produto, que aqui está chamando aqui como um produto, comprar produto, mas poderia ser um produto qualquer, certo? Isso aqui não foi uma figura que eu fiz, essa figura aqui eu tirei a fonte é da Medium, certo? Mas representa os usos, né, de um sistema, né, de compra da internet aí, desses basicão. E aí, o que se tem de uso para esse sistema? Então, o cliente pode navegar no catálogo, o cliente pode colocar um item no carrinho e o cliente pode finalizar compra. E quando for finalizar a compra, esse cliente pode utilizar ou serviços de outros sistemas, como serviços de pagamento de cartão de crédito, né? Que muitas vezes você não precisa mais se preocupar em implementar essas coisas, você solicita, né, ou usa serviços, né, desses sistemas de cartão de créditos externo, e é exatamente isso que está sendo representado nessas outras aqui, nesses outros usos, né, sobre esse mesmo produto, ok? Então, o caso de uso, ele especifica as funcionalidades externas aos meus usuários. Você vê que não tem detalhamento nenhum de como essas coisas trabalham internamente, é sempre nessa perspectiva externa. E a partir desses usos é que todo o sistema passa a ser modelado. Então, ele é realmente guiado por casos de uso, certo? E esse guiado por casos de uso não significa que a funcionalidade dos requisitos são apenas... os casos de uso são apenas a fonte dos requisitos, certo? Ou das funcionalidades do produto. Mas ela serve também, por exemplo, para planejar as interações, para criar e validar o modelo do projeto em si, para planejar como esse produto vai ser integrado, né, para compor essa versão final. Ele serve também para definição de casos e testes. Como assim, professora? Então, por exemplo, numa interação eu posso dizer, vamos fazer primeiro esses 2 casos de uso aqui, na interação seguinte eu faço esses 3, na outra interação faço esses aqui. Então, ele serve exatamente para fazer esse planejamento. E aqui eu também posso dizer, que para cada caso de uso desse, navegar pelo catálogo, eu vou precisar ter um caso de teste correspondente para verificar se o meu cliente consegue navegar corretamente no catálogo, uma vez que ele foi implementado. Então, o caso de uso, ele auxilia em vários aspectos todo esse desenvolvimento. Então, é o primeiro artefato que precisa ser desenvolvido e, a partir dele, todo o desenvolvimento é herdado ou evoluído. Herdado não, evoluído é a palavra melhor. Entenderam, gente? Então, outro aspecto também associado ao processo unificado, ele é ser baseado na arquitetura do sistema, né? E o que seria a arquitetura? Nesse caso aí seria a visão geral do sistema em termos de seus subsistemas e como estes sistemas se relacionam para ofertar todas as funcionalidades ou casos de uso que foram estabelecidos no diagrama, certo? E ela serve de base, né, também para toda implementação e é um dos primeiros artefatos a serem trabalhados também quando a gente adota o processo unificado como base para aquele desenvolvimento. E aí, quando eu digo que o processo unificado ele é interativo, então ele segue exatamente uma espiral ou um círculo, né, como a prototipação ou como um modelo evolucionário.
Então, eu venho aqui, certo? Eu tenho um planejamento inicial. Então, a partir desse planejamento inicial, eu faço requisitos, faço análise de projeto, implemento, teste e avalio. E fico nisso, né, até que realmente o meu sistema seja evoluído e chegue numa versão final, né, na qual vai ser feita uma implantação a partir desse desenvolvimento. E aí ele também considera um conjunto, né, de disciplinas bases que precisam ser trabalhadas naquele desenvolvimento. Então, ó, ele considera que a gente precisa trabalhar com atividades associadas à modelagem de negócio, aos requisitos desse produto, a análise e o projeto daquele produto, a implementação, que é o código, os testes e a avaliação, e também a gente tem planejamento, certo? E aqui dentro também estabelece disciplinas que são de apoio, elas estão constantemente sendo realizadas, que é a gestão, né, de configuração e mudança, que é o versionamento, né, daquele produto, e também a adequação do ambiente para aquele produto que está sendo desenvolvido, ok? Então, conceitos chaves também do processo unificado. Então, ele, além de ser interativo, incremental, como a gente viu, ele também estabelece estágios, certo? Que são fases que o processo apresenta, né, no decorrer do tempo. Essas fases elas são executadas considerando N interações, como eu já falei, representa a repetição de um conjunto de atividades. Também estabelece um fluxo, né, de atividades, que é a sequência de atividade que precisa ser realizada, né, para que aquele incremento seja produzido, né? As atividades em si, os artefatos que precisam ser gerados e os responsáveis, né, por realizá-las. É mais ou menos o que tem aqui. Então, o processo de engenharia de software, ele é aqui, ó, uma espiral. Ele é organizado por um conjunto, né, de disciplinas. E que disciplinas são essas? Requisito, análise de projeto, codificação, teste. Então, essas disciplinas têm uma série de conceitos que precisam ser trabalhados, certo? E esses conceitos, normalmente, eles são trabalhados em um conjunto de atividades. E essas atividades, elas recebem insumos para serem consumidos e, a partir deles, gerar outros artefatos que vão ser consumidos por outras atividades dependentes, ou das quais ela interfere ou interage. Ok? Então, vamos conhecer um pouquinho o que seriam essas fases do RUP, né? Então, o RUP ele estabelece, ou o processo unificado, ele estabelece 4 estágios ou 4 fases de desenvolvimento. Então, a gente tem uma fase inicial, que é uma fase de concepção, depois uma etapa de elaboração, uma etapa de construção e transição, certo? Então, cada uma dessas etapas ou desses estágios especificam uma série de artefatos que precisam ser produzidos, que indique que eu saí da etapa de concepção e passei para a minha etapa de elaboração. E tudo vai depender do quê? Do objetivo ou do foco, né, dessa etapa ou dessa fase. Quando eu estou na etapa de concepção do produto, o foco é estabelecer o escopo e viabilidade econômica do meu projeto. Em função desse foco, vai existir uma série de artefatos ou documentos ou qualquer outro microproduto que vai precisar ser feito para dizer, ó, eu cheguei ao fim da etapa de concepção e eu preciso ir para a minha elaboração, que tem como objetivo eliminar os principais riscos e definir uma arquitetura estável, certo? Então, na concepção já existe implementação, mas é na etapa de elaboração que essa implementação vai ser trabalhada com mais
afinco, de forma que a gente tenha aqui um esboço arquitetural estável, na qual o sistema possa ser construído na etapa seguinte ou na fase seguinte, que tem como foco desenvolver o produto até que ele esteja pronto para fazer o beta-teste. E as etapas de transição é quando ele entra realmente, né, no ambiente do usuário, ok? Dentro de cada uma dessas etapas, a gente pode ter N interações. Então, por exemplo, na minha etapa de concepção, eu posso fazer tudo associado a identificar a viabilidade técnica e econômica daquele produto em uma interação só. Por quê? Porque tem poucas coisas a serem feitas, certo? Mas já na etapa de elaboração, como é que a gente tem como foco a fornecer uma arquitetura estável para a qual a construção, né, precisa ser realmente desenvolvida na etapa seguinte, eu posso precisar de de duas etapas e assim sucessivamente, ou de duas interações, digo, certo? Então, cada fase pode comportar diversas interações, exatamente como apresentado nessa figurinha. O importante é vocês saberem que, para você passar de um estágio para o outro, você tem que atingir esses marcos, certo? Que é o que eles chamam de milestone, né? E esses marcos é um conjunto de artefatos ou um conjunto de artefatos de release que é gerado, né, dentro dessas interações e que são verificados para que você possa dizer que eu saí da etapa de concepção e eu estou na etapa de elaboração. E isso o processo unificado, ele detalha muito cuidadosamente. Então, é bem bacana vocês darem uma olhada, né? Eu sei que ele não está sendo tão realista hoje exatamente porque ele especifica muito e ele é muito oneroso, né, para equipes pequenas, porque exige que as pessoas façam tudo, mas a ideia do processo unificado não é que você tome ele como base e execute tudo. Então, eu vejo ele como um grande, realmente, framework que você pode pegar só aquelas partes realmente que interessam, o que faz sentido dentro daquele contexto de desenvolvimento, certo? Quando a gente fala de ciclo de vida, né, então dentro dessas interações, vocês vão precisar executar atividades dentro de um conjunto de disciplinas, né, que eles chamam de fluxos de trabalho, né, que são os passos dentro de uma interação em cada fase. Aí esses passos genéricos, eles são mais ou menos aqui, ó, o que tem aqui. Então, eu faço atividades associadas à análise de requisitos, à análise, a projeto, implementação e teste. E para cada interação daquela ali, existem atividades que você precisa fazer dentro, né, dessas disciplinas, considerando cada um dos estágios de desenvolvimento dentro do processo unificado. Ou seja, quando você está na etapa de concepção, os artefatos para análise de requisitos, análise, projeto, implementação e teste é um. Na fase de elaboração, ele pode ser uma evolução, né, do que você fez na etapa de concepção, como também pode ser novos artefatos para disciplinas, né, como essas, né, de análise de requisito, análise, projeto, implementação e teste, ok? Então, esses fluxos, eles definem as atividades, né, que são os passos, o que precisa ser consumido e gerado, e ele também oferece guias e templates de base para que essas atividades possam ser produzidas e realizadas de uma forma adequada. Além disso, ele estabelece quem são seus responsáveis, certo? E aqui tem também quais são as disciplinas consideradas como base para o processo unificado, né? Então, ele tem as disciplinas associadas às atividades básicas, né, que é a modelagem do negócio, requisitos, análise, projeto, implementação, teste e distribuição, e existe um fluxo de atividades de suporte que ela está sendo sempre executada, né, nesse processo de desenvolvimento, que é a parte de gestão, de configuração e mudança, a gerência de projeto, certo? E a configuração do ambiente de vocês, né, que realmente precisa ser seguida sempre, não, que precisa ser executada ou avaliada
independente do estágio que você se encontra. Então, em termos gráficos, a gente pode ver o processo unificado como esse aqui, certo? Então, nessa figurinha, ele tem um exemplo hipotético, né? Ou então um exemplo base, não vou dizer que é hipotético não, um exemplo base, né, de como você pode ver o processo unificado como um todo. Então, você tem as etapas do processo aqui, ó, concepção, elaboração, construção e transição, que são as 4 etapas do processo unificado. E aqui eu tenho os fluxos de trabalho, as disciplinas que precisam ser realizadas, né, dentro desse processo de desenvolvimento. Então, na etapa de concepção, você pode ver que você tem várias atividades associadas à modelagem do negócio. É você entender do negócio associada com aquele produto que você está desenvolvendo, certo? Então, você tem grande intensidade de atividades também associada a requisitos, você tem já atividades associadas à análise e projeto, você tem também um pouquinho de implementação, você já começa a trabalhar com a parte de teste e implantação, você não tem nenhuma atividade dentro dessa etapa de concepção, mas você também precisa trabalhar a gestão de configuração e mudança, a gestão de projeto e o desenvolvimento, a configuração do ambiente. Na etapa de elaboração, veja que todas essas atividades, elas continuam sendo realizadas, né, na etapa de elaboração, e a diferença é que, à medida que você vai saindo da etapa, algumas dessas atividades são menos consumidas ou menos realizadas, porque a intensidade vai diminuindo e o sistema vai sendo amadurecido dentro daquele aspecto e não precisa trabalhar mais com tanto esforço como nas etapas iniciais, certo? E assim sucessivamente, ok? Até que realmente você passe para a etapa de transição e aquele sistema entre operação dentro do ambiente, né, do usuário final. Se vocês deram uma olhada, né, na referência, né, do processo unificado, que hoje ele é de propriedade da IBM, você vai ver que ele tem um detalhe muito grande, né, das atividades. Eles especificam o fluxo de atividades que precisa ser seguido para determinado disciplina ser realizada, e também oferece detalhamentos como esse aqui, né? Por exemplo, na etapa inicial de requisitos, ele exige, por exemplo, que tenha um papel, né, de analista de sistema, que é responsável por fazer a captura do vocabulário do produto de vocês. Ele é responsável por desenvolver o plano de gerenciamento de requisitos, ele é responsável por desenvolver a visão do produto e ele é responsável por localizar os atores e casos de uso. Então, esse carinha que assumiu o papel de analista de sistema, ele vai ter que fazer essas 4 atividades, certo? Essa atividade, capturar um vocabulário comum, vai gerar um artefato chamado glossário. Então, esse é o artefato resultante da atividade capturar um vocabulário comum. Desenvolver plano de gerenciamento de requisitos. Então, ele gera 2 artefatos. Um artefato que ele chama de plano de gerenciamento de requisitos e outro que é uma base de dados, né, de atributos de requisitos. Então, ele alimenta esses 2 artefatos. Desenvolver a visão. Desenvolver a visão, para você fazer essa atividade, ele precisa ter como entrada, né, esse documento ou esse diagrama, que é o modelo de caso de uso. Ele precisa ter as solicitações dos principais envolvidos, né, com o produto. Ele precisa ter as regras de negócio para, a partir, né, desses 3
artefatos de entrada, consumidos e estudados, conseguir fazer o documento de visão do produto que está sendo desenvolvido. E assim vai. Então, o processo unificado, ele detalha esse tipo de coisa e ele diz em que momento precisa ser feito cada uma dessas atividades, considerando a fase onde vocês se encontram. Então, por isso que é bacana, às vezes, dar uma olhada, né, o que é o processo unificado, exatamente porque ele tem uma riqueza de detalhe muito grande, certo? Então, outro exemplo aqui é um fluxo associado ao planejamento e gestão do projeto. Então, veja que ele considera que na gestão do projeto e no planejamento, precisa existir um gerente de projeto, né? Precisa existir uma pessoa, arquiteta na equipe, e você precisa identificar quem é a pessoa contratante. Essa pessoa contratante, ela é responsável por iniciar o projeto, certo? Uma vez que inicia o projeto, o gerente de projeto precisa fazer o estudo, né, de viabilidade do projeto. Uma vez estudada essa viabilidade, ele repassa essa viabilidade para o contratante, que aprova seguir ou não com o projeto. Uma vez aprovado o projeto, o gerente identifica os riscos, em seguida desenvolve o plano de projeto, certo? Desenvolve plano de interação, executa plano de interação, avalia a interação, reavalia risco e depois desenvolve plano da interação seguinte, até que isso aqui chegue ao final, né? Finalize o projeto e o contratante atesta a conclusão do projeto, certo? E o arquiteto, ele ajuda esse gerente de projeto a fazer a priorização dos casos de uso para que ele possa trabalhar com essa priorização, organizando melhor as interações. Então, tudo isso é trazido no processo unificado. Então, eu sei que foi muita informação, tá, pessoal? É importante que vocês deem uma lidinha no modelo, no capítulo 4, modelo de processo do Pressman, certo? Eu não sei se tudo ficou claro, se não ficar claro, realmente eu peço que vocês anotem as dúvidas de vocês para a gente discutir, né, na nossa aula síncrona, ok? E eu deixo aqui para vocês algumas questões, né, para que vocês possam ir trabalhando previamente, né, qual é o melhor modelo de processo, né, dentre esses que a gente estudou, e quais as vantagens e desvantagens deste, além dessas que já foram colocadas aqui previamente, né? Qual desses modelos seria mais adequado a adotar nessa disciplina para os projetos que vão ser realizados, né, por vocês, e qual foi o processo adotado nos projetos que vocês já participaram, né? O que é que vocês fizeram em termos de processo até esse momento? E aí é legal que vocês pensem um pouco sobre essas questões, porque elas vão ser retomadas no nosso momento síncrono. E aí, mais uma vez, eu reforço a necessidade de vocês darem uma lida, né, no capítulo 4, modelo de processos, né, do Pressman, Engenharia de Software, e a gente também vai trabalhar, né, esse escopo aqui, que a gente vai começar aí a trabalhar vocês como empresa. Então, para a gente definir aqui, a gente fazer um esboço preliminar de como vocês trabalhariam suas respectivas, nos respectivos projetos executados pelas equipes de vocês, ok? Então, a ideia é que vocês esbocem como trabalhariam, executariam suas respectivas atividades, considerando que a empresa de vocês tem como objetivo projetar soluções de produto e software, dado uma oportunidade de mercado, problema ou uma necessidade. Ok? Então, isso aqui também vai ser trabalhado, né, no nosso momento síncrono. Então, fica aí como atividade para vocês refletirem, né, e a gente discutir em nossa próxima aula. Gente, é isso, né? Então, o próximo conteúdo a gente vai ver sobre metodologias ágeis, processos ágeis, e aí eu espero que tenha ficado um pouco claro, né, o que foi
colocada aqui. Como eu disse para vocês, o que ficou confuso, por favor, anotem para a gente discutir no nosso momento síncrono. Então, é isso, gente. Então, espero vocês, né, na nossa aula de quarta-feira.